Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal O Encontro Muda Tudo. Eu sou a Tatiane Pontes, eu tô aqui para compartilhar um pouquinho com vocês do meu testemunho, das minhas experiências com Deus, da palavra de Deus também, que tanto tem abençoado a minha vida. E muitas vezes eu resisti, como eu falei para vocês no primeiro vídeo, eu resisti porque eu achava que era tudo tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo. E como compartilhar isso nas redes sociais, como que expor isso num canal do YouTube. Mas eu tenho aprendido a cada dia sobre a obediência, sobre a compartilhar daquilo que o Senhor tem feito, porque Ele está fazendo, né? E me vem até na mente, nesse momento que eu tô gravando aqui para vocês, né? A multiplicação dos pães e dos peixes, né? Foi uma criança que foi ali, que nem foi contada no meio daquela multidão, que levou a oferta que Jesus multiplicaria, né? Então, de fato, aquilo que a gente carrega não é sobre nós, não, as nossas experiências, não é só sobre nós, é sobre o que Deus quer fazer através de nós, né? Então, por isso que eu tô aqui compartilhando. Às vezes, você pode pensar que é algo tão simples, né? Mas foi algo que realmente o Senhor mudou a minha vida e tem me mudado e tem me transformado a cada dia, né? E hoje o nosso tema é: o de repente de Deus muda tudo. Porque foi de fato isso que aconteceu comigo, foi um de repente de Deus, porque até então tava tudo ok, eu estava levando a minha vida tudo bem, eu tinha o meu projeto com mulheres, eu treinava, eu já estava nesse processo de mudança de hábito há muitos anos, eu estava ganhando assim uma expansão, as pessoas estavam me conhecendo o meu trabalho, eu estava bem no meu casamento, eu estava criando os meus filhos e a nossa vida estava crescendo, a gente estava crescendo financeiramente, até então estava tudo bem, né? E eu estava dirigindo o meu carro a caminho de um treino e o Espírito Santo falou comigo naquele dia: alinhamento. Isso eu não esqueço, porque foi em novembro de 2021 e eu dirigindo, eu falei, gente, essa voz é o Espírito Santo. Então, assim, por que o Senhor tá falando isso pra mim? Alinhamento. E eu não entendi. Eu fiquei meio que chocada com aquela palavra, porque até então a minha vida pra mim ali tava tudo bem. Alguns momentos, em alguns lugares que eu frequentava, que eu estava, eu sentia de fato que não era aquilo que Deus tinha pra minha vida, não era ali que Deus queria que eu estivesse. Mas eu tava levando tão automaticamente a minha vida e tão focada em outras coisas que aquela voz que Deus tentava me chamar, eu recalcitava, eu resistia. E passou um mês dessa palavra, eu tava num culto na minha igreja e ali, gente, aconteceu comigo de fato o que aconteceu com Paulo. Lá em Atos 9, né, a gente, para quem conhece um pouco da Bíblia, sabe da história do apóstolo Paulo, sabe a referência que ele é para nós até hoje, né? Mas quando a gente começa a ver o início da história de Paulo, né, quando ele perseguia cristãos, né, ele estava ali no caminho de Damasco, quando de repente, né, esse de repente, eu quero até ler para vocês aqui, ó, antes da gente dar continuidade. Olha, Atos 9, lá no versículo 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E isso fez que Paulo ficasse sem enxergar, gente, durante 3 dias. E aí o Senhor vai, comunica a Ananias para ir até Saulo, enfim. Depois leia o capítulo 9 completo, mas eu quero ler esse finalzinho para vocês desse versículo. Lá no capítulo 17, tá falando assim: então Ananias foi ao encontro na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me
para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo, imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantou-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. E, gente, essa palavra, quando eu estava nesse culto, foi o primeiro versículo que veio na minha mente, porque foi exatamente isso que o Senhor fez na minha vida. E eu posso sentir a presença dele aqui, nesse momento, compartilhando isso com vocês, porque eu me lembro que eu estava de pé e o Senhor foi muito claro comigo. Aonde eu quero te levar, isso não pode existir. E o Senhor começou a me mostrar áreas da minha vida muito pessoais, de coisas que eu praticava, de coisas que eu fazia, e me veio um temor, me veio uma vergonha, me veio algo que realmente eu não tinha uma visão daquelas práticas, daquelas coisas até então, daquela forma, porque eu estava cega, eu não conseguia ver. Eu era uma pessoa que, como eu falei para vocês no vídeo anterior, me batizei aos meus 12 anos, frequentava a igreja, meus filhos foram consagrados ao Senhor desde o meu ventre, eu sempre amei a Deus, eu sempre tive fé, porém, por muito tempo eu desobedeci, eu desonrei ao Senhor nas minhas práticas, influenciando as pessoas de uma forma negativa, influenciando as pessoas que até mesmo frequentavam a igreja e levavam a vida de qualquer forma. E isso me veio o peso da responsabilidade, da influência, isso me veio o peso de falar o nome do Senhor em ambientes, em situações, sendo que eu não estava sendo de fato aquilo que Deus me chamou para ser e para fazer. Porque o evangelho, ele é sobre renúncias, ele é sobre obediência, ele é sobre morrer para nós mesmas e viver para ele. Ser obediente, mas não com peso, mas porque ele nos ama tanto, tanto, porque naquele momento da minha vida, nenhum ser humano conseguiu me ajudar. Ninguém conseguiu me ajudar. Ele foi no mais profundo, ele foi aonde ninguém conseguia alcançar. Ele levou a minha mente a lugares que eu não me lembrava, que eu não me recordava. E eu lembrei muito, né, do meu processo de emagrecimento, né, que ali em 2014, quando eu comecei esse processo, ali naquele momento ninguém pôde me ajudar. Foi o próprio Senhor. Ele pegou na minha mão e ele me ajudou, e eu ia caminhando, ia pedindo graça, ia pedindo força, não me deixa desistir, me ajuda a continuar, me ensina. Eu não sei comer saudável, eu não gosto de atividade física, mas assim, eu tô me matando aos poucos. A minha mente tá doente, o meu corpo tá doente, a minha autoestima tá baixa. Então assim, eu vejo que cada fase da minha vida foi a graça. Mas esse encontro que eu tive com o Senhor, ele realmente transformou a minha vida. Eu nunca mais consegui ser a mesma pessoa. A partir do momento que você tem esse encontro com Ele, que você entende que Ele é o seu Pai, que você entende que Ele supre todas as suas necessidades, que Ele te ama, que, cara, você abandona tudo o que tiver, sabe, no seu caminho por amor a Ele. E eu lembro que essa decisão, naquele dia, naquele culto, que Ele me deu uma direção do que eu tinha que fazer, eu fiz prontamente, eu obedeci Ele prontamente. E uma das coisas, eu posso abrir aqui e falar, foi das minhas redes sociais, de fotos, vídeos que eu tinha que apagar, porque ali eu estava desonrando a Deus na minha postura, na minha vestimenta, no meu comportamento, e obedeci prontamente, e as pessoas não estavam entendendo nada, ninguém estava me entendendo, o que está acontecendo, por que você mudou tão de repente, você tá estranha, a minha vida mudou,
de cabeça para baixo. Todos os meus relacionamentos tiveram conflitos porque ninguém entendia a minha postura. E às vezes eu questionava, falava, Senhor, quando eu estava fazendo tudo errado, né? As coisas estavam bem. E agora que eu tô buscando ao Senhor, eu me rendi, eu me entreguei de coração pro Senhor. Minha vida tá uma bagunça. Tá dando tudo errado, Senhor. Gente, pensa, todas as áreas da minha vida foram desestabilizadas. Tudo que era estável ficou instável. Tudo que eu achava que sabia, eu não sabia. E ali o Senhor me mostrou que Ele é suficiente nesses momentos da nossa vida. E eles são necessários. Eles são necessários, né? Toda mudança, ela traz desconforto. Toda mudança, ela vai trazer uma bagunça momentânea, né? Mas é numa mudança que você olha e você vê o que é necessário você carregar. O que é necessário levar, né? A gente descarta aquilo que, isso aqui, poxa, isso aqui não funciona. Eu sempre carreguei isso aqui, mas isso aqui não me atende mais. Então, a gente deixa e a gente leva o necessário. Então, esse processo, esse primeiro impacto que eu tive no Senhor foi: leve o que é necessário. E eu sou o suficiente para você, filha. Eu vou te levar em lugares que você não imagina, porém você vai precisar deixar isso aqui. E é abrir mão, e é confiar, e é depender, e é crer, sem duvidar. Então, se você está nesse processo hoje de conhecer a Jesus e muitas vezes não entende essa bagunça que está acontecendo, né, na sua mente, nos ambientes que você frequenta, as pessoas não estão compreendendo, não estão entendendo você está sendo injustiçada de alguma forma. Não é sobre as pessoas. Libere essas pessoas, não é sobre elas, mas é sobre o que Deus tem para sua vida. Então, assim como Deus fez na vida de Paulo e fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida também. Que Deus te abençoe.